Irmão, irmã, é com alegria muito grande que mais uma vez chegamos até você através deste canal, poder compartilhar com você da mensagem de Deus. É algo muito gratificante ter contato com você e falar, ao mesmo tempo também ouvi-los, como temos tido esse privilégio através das programações e tendo a participação dos irmãos. Por tudo nós louvamos a Deus e queremos dizer da nossa alegria por estarmos, digamos que nos encontrando nesta manhã para este momento de adoração ao nosso Deus. E nós vamos continuar assim por algum tempo. O governo do estado viu, segundo os dados, as pesquisas, que a nossa região ainda tem um índice muito alto de casos de Covid, de maneira que a nossa cidade, o nosso município, a região no entorno de Goiânia, não foi privilegiada com esse programa de flexibilização apresentado pelo governo do estado. E mesmo quando isso acontecer nas regiões que vai ter essa flexibilização, há muitas restrições, de maneira que a gente precisa então analisar ainda como vamos, quando chegar até nós essa possibilidade, vamos analisar como é que vamos fazer e conduzir as programações da igreja na casa do Senhor, no templo. De maneira que, por enquanto, continuaremos assim, ainda sem o culto presencial no templo, mas tendo sempre esses nossos encontros que têm sido maravilhosos e enriquecedores. Assim sendo, eu quero nesta manhã convidá-lo agora para lermos devocionalmente o texto sagrado que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e eu quero ler até o versículo 7. A palavra do Senhor assim nos diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio a descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus coloque, meus irmãos, a porção de sua palavra em nossos corações. Oremos ao nosso Deus neste momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, a oportunidade de chegar aos nossos irmãos e a todas as pessoas que estão nos ouvindo no momento com esta programação de tua igreja, Senhor. Muito obrigado pela vida de todos os irmãos, de todas as pessoas que dia a dia estão acompanhando essa programação, Senhor. Continua abençoando a vida de todos, continua abençoando a vida dos nossos irmãos em Cristo, cuida de todos, abençoa todas as pessoas necessitadas da tua ajuda, Senhor. Que todos sejam, que recebam de ti essa ajuda que necessitam. Eu te oro assim e eu te agradeço por tudo e te peço, Senhor, continua nos abençoando na programação desta manhã e que todos sejam iluminados por ti no decorrer deste culto e da programação,
e que todos sejam alcançados por tua graça através deste culto, Senhor. Eu assim te oro e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel,
história em livros se contou, em hinos se cantou, tanto sem fim. Nem o rei teve o seu esplendor, nem o reino teve o seu poder, como ele ninguém falou, e jamais alguém com ele amou. Vento não levou seu nome para sempre, para sempre. Jesus, outra vez, um dia voltará, colher o que encontrar do que plantou. Sua glória nas nuvens se verá, com anjos a cantar em seu louvor. Nem o rei terá o seu poder, nem o reino o seu esplendor, como ele não haverá, pois só ele é o Senhor. Irmão, quero neste momento ler mais uma vez a palavra do Senhor, o nosso Deus. Agora quero convidá-lo para ler comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7. Quero ler nos versículos 11 a 15. Que você abra também a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura do texto sagrado, que assim nos diz: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter
dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que Deus coloque em nossos corações esta porção de sua palavra, meus irmãos. Oremos ao nosso Senhor. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado por tudo que ela tem nos transmitido dia a dia. E agora, Senhor, quero te rogar que mais uma vez o Senhor nos ilumine para que entendamos a tua palavra, a tua mensagem, aquilo que tu queres nos falar neste momento. Eu te oro assim e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. O momento em que ouvimos essas palavras, o momento histórico, é aquele onde Salomão, após ter concluído tudo que ele intentara fazer, tudo que ele planejara, construiu a sua casa, palácio, e construiu também a casa do Senhor, o templo de Jerusalém. E ele convoca então o povo, todo o povo de Israel, toda a nação, para uma grande festa. Uma festa que durou em torno de 15 dias. Nos primeiros 7 dias foi o momento da celebração, de consagração do templo, do altar ao Senhor. Mas depois continua a festa, ainda com o povo celebrando a festa dos tabernáculos. Mas foi uma grande multidão, de maneira que a Bíblia Sagrada diz que onde ocupava um grande espaço de Ramate até chegando até o rio do Egito, e muitos animais foram sacrificados ali, os sacerdotes, os levitas, as pessoas encarregadas por essa tarefa, então, estavam imolando os animais e os sacrificando ali para aquela festa. E em seguida, então, ao término de toda essa festa, Salomão consagra o templo, Salomão fala ao povo de Israel como rei que era, e como o idealizador daquilo tudo ali que tinha sido feito, a construção do templo especialmente, que foi algo que nasceu no coração de Davi, mas que Deus não lhe permitiu construir aquele templo, mas que, segundo Deus, o seu filho, no caso Salomão, é quem iria construí-lo. E também, meus irmãos, ali Salomão vai orar ao Senhor. Salomão vai agradecer a Deus ali naquele local onde eles estavam reunidos no templo. Ele vai orar a Deus, suplicando ao Senhor a sua graça sobre aquele lugar e que Deus estivesse ali atento a todas as orações que fossem dirigidas pelo povo hebreu, pelos estrangeiros que ali habitavam, que ao orarem ao Senhor, o Senhor ouvisse aquelas orações. Quando acontecesse algum problema, alguma calamidade, alguma epidemia, algum problema grave na região, no campo, com as pessoas de um modo geral, que o povo ali fosse orar e que o Senhor estivesse atento àquelas orações. Quando o povo viesse também a pecar, que o povo chegasse ali arrependido para pedir perdão, que Deus concedesse o perdão. Enfim, depois dessa oração, Salomão despede o povo, que todos vão alegres aos seus lares depois de toda essa festa, por tudo que havia sido feito, por tudo que o Senhor agora concedeu a Davi, que já não existia, mas que planejou tudo aquilo ali, a Salomão, o rei atual, mas também a todo o povo de Israel. À noite, o texto bíblico então nos diz que Deus se apresenta a Salomão. Mais uma vez, Deus se apresenta a Salomão e Deus vai lhe falar. E é justamente isso que queremos destacar. Basicamente, o versículo 14
muito conhecido e que muitos já ouvimos sobre esse texto, onde o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que o Senhor está desafiando o povo ali nas palavras ao líder daquele povo, no momento, que era o rei Salomão, era um arrependimento. Um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno, verdadeiro. Alguém já disse que arrepender-se é muito mais do que pedir desculpas a Deus. E o que Deus então quer é justamente muito mais do que isso. Deus quer um arrependimento sincero. E eu diria que um arrependimento sincero, segundo a orientação do próprio Senhor, é quando o povo se humilha. Quando a pessoa, o ser humano, se humilha. Humilhar-se é reconhecer o seu orgulho, a sua autossuficiência e abrir mão dela. Abrir mão de que é uma pessoa, das atitudes que expressam orgulho, autossuficiência diante de Deus. Muitas vezes as pessoas se colocam assim até mesmo diante de Deus. Se não só fazem diante de outras pessoas, do seu próximo, mas em muitos momentos parece que até diante de Deus se acham autossuficientes, se acham e se comportam como pessoas orgulhosas. Então a primeira coisa no arrependimento genuíno é humilhação. Então a primeira coisa que Deus vai recomendar a Salomão, como atitude do seu povo, que reflita, que expresse o verdadeiro arrependimento, é a humilhação. Humilhar-se. Humilhar-se no sentido do quebrantamento. Olhando no livro do Êxodo, no capítulo 10, no versículo 3, Deus manda Moisés ir ao rei, ao faraó, depois de já se passarem, me parece que 7 pragas, e já prestes a acontecer a 8ª praga, e faraó ainda continuava endurecido, com seu coração endurecido, obstinado, sempre voltando atrás nas suas decisões de liberar o povo. Então Deus manda Moisés ir ter com ele e lhe fazer uma pergunta: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Era preciso esse quebrantamento. E a pergunta de Deus é: até quando? Até quando vai continuar e vai recusar humilhar-te perante mim? Humilhar-se perante o Senhor, meus queridos, eu diria que no ato de submissão a quem de direito. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz: rogo-te igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim, no trato de um com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno vos exalte. Humilhar-se no sentido de submissão. O apóstolo Pedro aqui orienta os jovens a uma submissão aos mais velhos. Algumas vezes, nossa atitude de falta de submissão às pessoas que merecem obediência, que merecem respeito, que merecem submissão, reflete uma falta de submissão a Deus. Reflete uma falta de humilhar-se perante ao Senhor. E a palavra do Senhor orienta-nos a ter uma atitude como servos do Senhor
nesse sentido de submissão a quem merece, a quem precisa ser respeitado, referenciado, a quem nós precisamos de alguma maneira sermos submissos. E aqui o apóstolo Pedro vai nos levar a essa submissão aos mais velhos, aos jovens que sejam submissos aos mais velhos no trato uns com os outros. E ele diz que com isso nós estaremos agradando ao Senhor, porque Deus não aceita, Deus resiste ao soberbo. Então, ele continua dizendo que precisamos nos humilhar diante ou debaixo da poderosa mão do nosso Deus, em todo o tempo, para que ele, no tempo oportuno, nos exalte. Pensaremos em humilhação, meus irmãos, no relacionamento um com o outro, de irmãos, de seres humanos, com o nosso próximo, onde temos que viver, com quem temos que conviver dia a dia. Em Mateus, no capítulo 23, versículos 11 e 12, Jesus Cristo, diante de uma pretensão de talvez alguns discípulos serem maior do que o outro, mais importante do que o outro, ele diz assim: mas o maior entre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Humilhação. Humilhar-se diante de Deus é viver um relacionamento também de respeito, de humildade perante as pessoas com quem temos que lidar dia a dia. Primeiro passo apresentado por Deus, a primeira atitude que reflete um arrependimento genuíno é a humilhação. Mas a outra coisa que o Senhor vai destacar é a oração. A oração que se expressa com palavras, diante de admitindo vergonha pelo modo como temos vivido. A oração de uma pessoa arrependida, verdadeiramente arrependida, vai mostrar vergonha. Vergonha pelos seus atos, pelas suas atitudes diante de Deus. E se a pessoa realmente está arrependida de seus pecados, daquilo que tem cometido diante de Deus, ela vai envergonhada. E ela não pode ir por cima. É aquelas palavra, aquela oração daquele samaritano, daquele publicano, daquele pecador, daquele gentil, que vai ao monte orar, e enquanto um judeu, um fariseu ora cheio de si, mostrando as suas virtudes, as suas obras, tudo que ele fazia, o jejum, oração, entrega de dízimo, de tudo, e ainda diz ele: e eu não sou como esse pecador aqui, do meu lado. Do outro lado, aquele gentio, aquele pecador, consciente de que era pecador, ele diz o texto bíblico, nem tendo coragem de olhar para os céus, ele toca no seu peito, bate no seu peito, reconhecendo a sua condição pecaminosa, e ele diz: Senhor, tem compaixão de mim, pecador. E Jesus Cristo diz que é essa oração, é a oração desse que se reconhece como pecador, que é reconhecido. E não daquele que se via como um autossuficiente. Não a oração do religioso orgulhoso. Essa não foi ouvida, essa não chegou ao céu. A oração de um arrependimento, o fruto de um arrependimento verdadeiro, sincero, genuíno, é a oração onde a pessoa reconhece a sua condição pecaminosa, reconhece os seus erros, reconhece a sua falha e vai humilhar-se perante o Senhor e vai buscar o Senhor. Eu digo, meus irmãos, que deve haver uma correlação de atitudes. Esse arrependimento verdadeiro, ele envolve atitudes que estarão correlacionadas uma com a outra. É a pessoa que se humilha que vai orar a Deus. E ele vai orar reconhecendo a sua condição pecaminosa e orar mostrando que é uma pessoa que tem coisas, então, para resolver e que está em falta perante o Senhor. Uma outra coisa é buscar a Deus, buscar a face do Senhor, buscar ao Senhor. Buscar a Deus pode ser entendido como uma atitude de reverência, de contemplação, de adoração ao Senhor, aguardando a manifestação divina. Eu diria que
o exemplo bíblico mais bem, que poderia ser mais bem explícito no que eu quero dizer, é a experiência no capítulo 6 de Isaías, do profeta Isaías, a experiência do profeta Isaías, que ele narra no capítulo 6, basicamente até o versículo 9, quando ele está naquela visão, ele vê o Senhor, vê os anjos ali diante do Senhor, ao lado do Senhor, e ele se vê ali como um pecador, e ele agora vai lamentar a sua situação. Note que está relacionado, é aquele que ora, aquele que se humilha, aquele que ora, que reconhece que é um pecador, que tem vergonha das suas atitudes e que agora vai buscar a face do Senhor. Ele está diante do Senhor, numa atitude de reverência, de contemplação. Ele está adorando o Senhor, mas ao mesmo tempo ele está aguardando a manifestação divina. O que é que vai acontecer com ele? E aí Deus vai resolver ali para ele tudo o que ele precisa, que precisa em sua vida ser resolvido. Porque ele vai então lamentar, ele vai temer, vai tremer também, eu diria, e ele vai agora dizer, ai de mim, o que vai acontecer comigo? Meus olhos viram o Senhor, Deus dos exércitos, e eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos. Mas Deus vai então providenciar a purificação dos seus lábios, e Deus agora vai lhe dar uma importante missão como profeta em Israel. Pronto. Mas eu diria que ainda nessas atitudes correlacionadas que envolve, que representam um arrependimento sincero, está o converter-se. Converter-se dos maus caminhos. Que o povo, se o povo se converter dos seus maus caminhos, abandonar os seus caminhos errados, rejeitar o que faziam por entender que isto é causa dos seus problemas, os caminhos errados, os caminhos maus do homem, muitas vezes é resultado, é consequência, que gera, digamos assim, os seus problemas. Então os problemas são consequência, é resultado das suas más atitudes, do caminho por onde ele tem trilhado, das coisas que ele tem feito. Converter-se verdadeiramente é abandonar todas essas práticas e querer então encontrar-se com o Senhor numa atitude de sincero arrependimento. Eu diria então que é aquilo que o profeta Isaías nos mostra no capítulo 55, nos versículos 6 e 7, a palavra do Senhor assim nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Converter-se verdadeiramente é justamente fazer isto. É abrir mão dos seus caminhos, da sua perversidade, das coisas que tem praticado, que desagrada ao Senhor. Por isso que o Senhor apresenta essas atitudes que estão relacionadas uma com a outra. Só faz uma coisa quem já tem feito a outra. Só vai orar quem já se humilhou perante o Senhor. Vai orar a oração sincera. Só vai buscar a Deus quem já se humilhou, quem já orou e está consciente que precisa de Deus para resolver os seus problemas. E se converte aquele que realmente busca o Senhor com a atitude de deixar, com o desejo de deixar os seus maus caminhos. Consciente que é aquilo que ele tem feito dia a dia que tem causado os problemas da sua vida. Mas um arrependimento sincero, eu diria que chega ao conhecimento de Deus. O Senhor diz que os seus olhos estarão abertos e os seus ouvidos atentos, no versículo 15 do texto que lemos. Diria, meus irmãos, aquilo que o salmista lembra no capítulo 14, ele então diz assim, no versículo 2, o salmista diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens,
para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. No versículo 3, ele diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus está atento, olhando dos céus. Deus ouve a atitude que representa um verdadeiro arrependimento. É isso que ele diz no texto de Crônicas. Ele diz que ele ouvirá dos céus. Eu ouvirei dos céus. O homem está na terra, mas Deus está nos céus. Deus não se limita, meus irmãos, ao espaço do templo. Salomão ora a Deus pedindo ao Senhor que atenda às orações dirigidas pelo povo naquele lugar, naquele santuário. Deus diz que vai ouvir as orações feitas, dirigidas a ele naquele lugar. Mas ele vai responder dos céus. É dos céus que o Senhor vai nos responder. Isso implica dizer que o Senhor está muito acima de nós, que o Senhor não se limita a um espaço de um santuário, de um templo, de nenhum lugar, que Deus é transcendente a todo espaço, a todo lugar, a todo santuário, e que a habitação do Senhor é os céus. A habitação, morada do Senhor, então, é os céus. E assim, o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12, no versículo 13, ele assim nos diz: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu ouvirei. Palavra de Deus. No versículo 13 diz: buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O versículo 14 ainda diz na primeira parte: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus abençoando o seu povo, Deus ouvindo as orações dos seus servos. Deus ouve essas orações dirigidas em casa, dirigida no templo, aonde estivermos. Deus ouve a nossa oração, mas Ele está muito acima de nós. É preciso, então, quando buscarmos ao Senhor, estejamos conscientes de que Ele é superior a nós. Aquela experiência do salmista no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Deus se inclina. Deus está muito acima de nós, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso e ouve as nossas orações. Dos céus, Ele ouve as nossas orações. As orações dirigidas a Ele por uma pessoa verdadeiramente arrependida, que busca então dele se retratar, busca nele a recuperação, busca nele aquilo que precisa. Eu diria que a outra coisa necessária que o Senhor nos concede, a outra coisa que o Senhor vai nos dar quando fizermos essa oração ao Senhor, suplicando, arrependidos, é que Ele vai perdoar os nossos pecados. Perdoarei os seus pecados. É essa promessa do Senhor. Se esse povo que se chama pelo seu nome se humilhar, orar, buscar a sua face e converter-se, Ele vai ouvir dos céus e vai perdoar os pecados. Os pecados, causa de todos os males da humanidade. Queremos encontrar culpados para os problemas existentes no mundo. E o principal culpado somos nós mesmos, que não seguimos as orientações divinas, que deixamos de fazer as coisas da maneira como Deus idealizou, como Deus nos ensinou, como a sua palavra nos ensina. Isso em todos os sentidos, ecologicamente, moralmente, fisicamente,
nós fazemos as coisas que nos fazem mal. Se o mundo está e a gente vê tanta coisa acontecendo, catástrofe na natureza, é reflexo daquilo que nós temos feito, dos males que temos feito ao meio ambiente. Se reclamamos dos problemas morais do mundo, nós temos contribuído, nós temos muitas vezes patrocinado essas coisas, nós temos consumido frutos dessa imoralidade. Somos então responsáveis por isso. Somos responsáveis. Quando alguém grava uma música com a letra totalmente distorcida, com a letra que imoral, digamos assim, e você compra, você ouve, você está patrocinando, você está, então, contribuindo para a imoralidade. Quando você assiste filmes que exibem cenas que não são recomendáveis, às vezes, para todas as pessoas, nós estamos também contribuindo para isso. Quando eu consumo algo que me faz mal ao corpo, que os médicos estão dizendo que faz mal ao corpo, isso prejudica, e você vai no supermercado, compra, prepara e consome aquele alimento, você é responsável pelo problema de saúde que você tem. Você está contribuindo. Então os males são fruto dessa nossa desobediência, dos nossos pecados. Porque deixar de cuidar até do próprio corpo é pecado. Quando a Bíblia diz que o viciado não terá parte no reino dos céus, quando nós afirmamos que os determinados vícios, ou vício do modo geral, é pecado, é porque esse vício muitas vezes faz mal ao corpo. Fumar faz mal ao corpo. Por isso é pecado. Por quê? Porque o homem não está cuidando da vida que Deus lhe deu com tanto carinho, com tanto amor. Ele não está cuidando. Ele está fazendo justamente o contrário. Ele está destruindo. E quem é o culpado quando você agora começa a ter problemas de saúde? Não é Deus. É você mesmo. Somos nós mesmos. Mas, quando buscamos ao Senhor, nós vamos receber o perdão dos pecados. Por todos os pecados cometidos. Deus perdoa pecados. O Senhor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele continua de braços abertos, esperando pessoas arrependidas para receber dele o perdão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. É isso que diz a palavra do Senhor. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. E nós somos frutos da graça divina. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não existiríamos mais. Mas Deus tem nos poupado, porque Ele é misericordioso. Enfim, o Senhor diz que aquele que vai a Ele, arrependido, aquele que o busca e ora a Ele, Ele diz que vai lhe restaurar a saúde. Diz o texto bíblico, que sararei a sua terra. A oração ali que Salomão faz naquele momento a Deus pelo povo, e que o povo possivelmente poderia orar, envolve especialmente a terra. Não só o povo, as pessoas, a população de Israel, os habitantes de Israel, mas a terra em si. A lavoura, a agricultura, a pecuária e as pestes, as pragas que poderiam assolar a terra, o território de Israel. A oração de Salomão é que Deus atenda as orações do povo quando essas coisas acontecerem e o povo ali chegar para obedecer, para rogar ao Senhor. E o Senhor então responde a Salomão dizendo, eu sararei a sua terra. É Deus quem cuida da terra, é Deus quem cuida do povo. Nós estamos vivendo um momento mundialmente pela pandemia provocada pelo coronavírus, que começou lá no continente asiático e que está aqui bem perto de nós. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus, no tempo certo, atendendo as orações dos servos do Senhor, que realmente correspondam com as expectativas do Senhor,
que tenham atitudes como essas mencionadas aqui, que reflitam verdadeiro arrependimento, Deus estará pronto para sarar essa terra, para destruir o vírus, para destruir a pandemia e para restaurar a saúde do povo e dar tranquilidade, serenidade. Mas Deus restaura, nos sara, meus queridos irmãos, eu diria que do ponto de vista espiritual. Deus pode e vai atuar em nossas vidas quando nós o buscarmos para mudar a nossa vida num todo. Como lemos em Isaías, no capítulo 29, versículo 14, como já lemos, a primeira parte do versículo diz: serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus tem o poder de mudar a nossa vida, de mudar tudo que envolve a nossa vida, de mudar, nas palavras bíblicas, a nossa sorte. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, e vivamos diante do Senhor com alegria no coração. Vivamos ao Senhor uma vida que reflita o que temos diante do Senhor. Se em alguns momentos, como diz Tiago no capítulo 4, no versículo 9, ele diz assim, 4, 9, ele diz: afligi-vos, lamentai, chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Versículo 10, ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. É isso que, no momento, temos que fazer. Temos que nos afligir, lamentar, chorar, por tudo que tem acontecido no mundo, mas também, em particular, a nós, em alguns momentos, que nós não sabemos exatamente o que se passa na vida de cada um. Nós não sabemos, Deus o sabe. Então, muitas vezes, precisamos ter essa atitude de se afligir mesmo, de lamentar-se, de chorar diante do Senhor e converter ou transformar a alegria, o sorriso em pranto. Mas certo de que quando nós nos humilhamos perante o Senhor, na presença do Senhor, Ele nos exaltará. É isso que a palavra do Senhor diz. Aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e olhemos para as nossas vidas. E talvez falte alguma coisa ainda em nós, como servos do Senhor. E assim, busquemos ao Senhor numa atitude verdadeira de arrependimento. E com isso, Deus haverá de nos abençoar e dar-nos o que precisamos. E abençoar não só a nossa vida, não só a nossa família, não só a nossa igreja, mas o povo de um modo geral e todo o mundo que precisa, então, da bênção do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse processo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, neste momento te agradecer por tua palavra, queremos te agradecer pelo que ela nos ensina, queremos te suplicar que o Senhor nos ajude a obedecê-la, a seguir as suas orientações e assim sermos bem-sucedidos no mundo, como ela assim nos promete. Abençoa todos os nossos ouvintes, derrama da tua graça sobre todos, Senhor, para que sejam iluminados, recebam a ajuda que precisam nesse momento. Talvez pessoas presas pelo pecado, amarradas pelo pecado, pessoas mesmo sendo do teu povo, como diz a tua palavra, mas que precisam ainda de um arrependimento sincero, de um arrependimento verdadeiro. Ajuda essas pessoas a tomarem a posição que elas precisam tomar, a te buscar, a se humilhar, a orar, a converter-se verdadeiramente, Senhor. Ajuda, Senhor,
porque com certeza, à medida que os teus servos estão em tua presença, estão te agradando, o mundo ao seu redor também será abençoado, Senhor. Não só nós mesmos, mas todas as pessoas com quem convivemos serão abençoadas e as nossas orações serão atendidas e alcançaremos a bênção e receberemos a bênção que vai se estender a outras e outras pessoas ao redor do mundo. Abençoa todos, eu te oro assim e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Receba a bênção, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.